onde a gente tá e como a gente chegou até aqui, porque a gente tem uma história toda do ser humano com essa vontade de conquistar o espaço, e em que ponto que a gente tá agora. A gente tá para voltar para a Lua, por que demorou tanto para voltar? Qual é a dificuldade, né, de colocar um homem na Lua, se a tecnologia mudou e por que isso é tão difícil hoje em dia, os custos disso, e essa briga agora pela várias brigas, pela né? NASA. Tem várias brigas tem rolando. várias brigas rolando. Tem aí. briga internacional, que é Estados Unidos e China, Mas que é a tem principal interna nos briga. Estados Unidos. E dentro dos Estados Unidos agora começou um quebra. Deixa eu entender uma coisa. A NASA é o quê? Ela é uma empresa? Não. Ela é A agência governamental. O que significa É isso? como se fosse a ANP, a Anatel, a, sei lá, de transporte aí, a NTT, né? A NTT. Ela construía foguetes e agora ela tá terceirizando. Ela, na verdade, assim, né? Se você pensar bem mesmo, os foguetes dela sempre foram meio que terceirizados. Sim. Ela fazia um consórcio, né, com várias e várias empresas, principalmente as empresas do setor militar americano, que era, no caso... Não, JBL é um departamento da NASA. Então é da NASA mesmo? É da NASA, mas é um departamento deles. Mas o que a NASA fazia? Né? Ela pegava a Boeing, por exemplo, sempre teve presente. Ela pegava uma empresa que chamava Lockheed. Aí tinha uma outra lá atrás que chamava Martin Marietta, que aí depois a Lockheed comprou e virou Lockheed Martin, né? Mas a Martin Marietta é uma empresa super famosa lá do começo. Ela pegava a Northrop, que agora é Northrop Grumman, né? Porque ela comprou a Grumman também. Então, a Northrop e essas empresas, todas elas do setor militar, começaram a fazer coisa para a NASA. Então, assim, a NASA fazia um foguete dela. Só, o foguete é dela porque ela pagou, né? Então, acaba sendo dela. Mas era quase uma montadora, né? Era uma montadora. Basicamente é isso. Então, o que ela fazia? Ela abria lá uma concorrência e falava, galera, eu preciso de um motor. Aí tinha lá Rocketdyne, entre outras empresas que forneciam motor. Tinha a Boeing, a Lockheed, a Northrop, que serviam o foguete em si. E aí ela ia juntando esse quebra-cabeça todo e no final ela tinha um foguete. Então o Saturno V foi feito assim, os Redstone, que é do programa Mercury, foram feitos assim, o ônibus espacial, então, o ônibus espacial ele é todo picotado. Por quê? Aí entra o caso, o porquê dela ser uma agência. Qual que é o papel de uma agência? É fomentar o mercado. Regular também? E regulamentar, obviamente, e fomentar o mercado. Então, o papel, isso é pouca gente entende, que o papel da NASA, ela não quer brigar com a SpaceX ou brigar com a Blue Origin. O papel, muito pelo contrário, o papel dela é fomentar que a concorrência. Apareçam 1000 SpaceX, 1000 Blue Origin. Quanto mais empresa tiver... Como que ela faz isso? Ela agora, por exemplo, ela abriu todo o mercado para poder levar tripulante para a estação espacial e carga para a estação espacial. Ela criou um programa, que é o programa lá CRS. Não, o CRS não, é o de carga. Ela criou o de carga e ela criou o de tripulação. Ela abre como uma concorrência mesmo. Aí a sua empresa... Mesmo. Licitação. Aí você vai lá e apresenta, ó, eu posso construir, eu posso fazer por tanto, ou ele pode fazer por tanto. Você joga aquilo lá e ela escolhe o que cumprir melhor as coisas técnicas e o preço. Então, ela fomenta esse mercado. E outra coisa muito importante, ela não quer ficar dependente de uma empresa só. Então, vamos supor que é a SpaceX. A SpaceX tem o contrato de levar carga, de levar astronauta, é quase que um monopólio, né? E embora para levar carga tem uma outra empresa. A Northrop Grumman leva carga também, entendeu? E e para levar astronauta tinha a Boeing com a Starliner. Só que gastaram muito mais, inclusive. Gastaram muito mais, gastaram o dobro. Mais para fomentar a concorrência. Não é o menor preço, leva. Não. E aí a Starliner foi a cápsula que deu todos aqueles problemas, que o astronauta ficou preso. Sei. E aí o pessoal chegava nas entrevistas com a NASA e falava assim, mas vem cá, cara, por que vocês estão com essa porcaria aí e não fica só com a SpaceX? Aí o cara da NASA falava assim, porque a gente não quer depender de uma coisa só. A gente, como agência, a gente tem que ter N opções. Porque vai que a SpaceX fale. Vai que o Elon Musk fica louco e fala, cara, quer saber? Eu nunca mais vou fazer coisa pra NASA. Ele pode, ele é dono da empresa. Aí ela tem que ter uma outra alternativa. Por exemplo, a NASA até hoje leva astronauta americano na cápsula russa, na Soyuz. Paga $80 milhões pra colocar um astronauta americano na cápsula e levar. Por que ela faz isso? Porque ela não pode romper o contrato com os russos e ficar dependendo só da SpaceX. Exatamente. Então, esse é o papel, né, pro pessoal entender o que uma agência faz, né? Ela fomenta toda essa concorrência. Ela olha para o mercado e fala assim, cara, não, eu preciso que vocês... Quanto mais empresa tiver, para mim é melhor. Porque o preço no final para a NASA vai ser melhor. Entendeu? Então, esse é o papel da NASA. Vamos lá, hoje em dia, quais empresas estão na briga hoje em dia?
Principalmente a SpaceX e Blue Origin. Essas são as maiores. São as maiores hoje. Com foguetes grandes também. Foguetes SpaceX, a figura por trás é o Elon Musk. E a Blue Origin, o Jeff Bezos. E correndo por fora... Cara, assim, tem várias outras, né? Então, por exemplo, você pega assim, na questão de... Tem uma empresa chamada ULA, que é United Launch Alliance. Só um exemplo, todas as missões enviadas para Marte até hoje foram feitas por essa empresa, a ULA. Agora, a Blue Origin, com outro foguete, depois a gente pode falar dele, vai mandar uma missão para Marte agora, a Escape agora talvez em novembro, se tudo der certo. Mas até o momento, todas as missões para Marte não foram feitas nem pela SpaceX, nem pela Blue Origin, por essa outra chamada ULA. A ULA é uma empresa, como ela é Boeing e Lockheed, que são duas empresas muito fortes do setor militar, elas sempre tiveram muito presentes dentro da Força Aérea Americana. A Força Aérea Americana sempre cuidou da questão espacial. Isso é legal a gente ressaltar também. Aí no primeiro governo Trump, no Trump 1, o Trump falou o seguinte: vamos tirar o setor espacial de dentro da Força Aérea Americana. E aí ele criou um novo braço das Forças Armadas dos Estados Unidos, chamado Space Force. Entendeu? Que até fizeram uma série. Que até tem a série que cara, é uma das séries mais engraçadas que tem de todos os tempos, que eles tiram sarro de tudo isso aí. O carinha lá do... Que é o Cotrell, né? Steve Carell do The Office. Isso aí. Então, assim, ele tirou. Quando ele tirou, a Space Force virou um outro braço. O que a Space Force fez? Abriu pra concorrência de novo. Entendi. Aí a SpaceX ganhou vários contratos lá dentro. A Blue Origin ganhou contrato lá dentro. Porque o sonho de quem mexe com o espaço nem é prestar serviço pra NASA, cara. Não? Não. É prestar serviço pra Space Force. Por quê? Por causa da grana. É muito mais grana? Acaba muito mais. Porque é guerra, né? É guerra, meu. É exatamente. E os caras não vão economizar na guerra. Fala, não, faz um preço melhor. É isso. É guerra. É guerra. É que é a mesma coisa. Você não vai economizar no seu portão, na sua câmera de segurança, né? Os contratos com a Space Force, cara, giram na casa de 5, 6 bilhões de dólares. O contrato com a NASA é 2, 3, entendeu? É porque o orçamento da NASA tá na casa de 20 e poucos bilhões, né? No ano. E o orçamento da Space Force para um projeto é muito maior do que o orçamento da NASA, cara. Então hoje, tanto que o Elon Musk sempre falou isso, cara. Meu sonho era me aproximar da Space Force, entendeu? E hoje ele já tem vários contratos com a Space Force e tudo mais. E é isso que mantém. O pessoal até, nem acho que é a NASA que mantém, mas acho que é muito mais os contratos com a Space Force. Ele fechou um agora de 5,6 bi de dólares, cara, com a Space Force. Então, assim... É um setor que comanda mesmo, e desde o início. Por que nós estamos falando isso, né? Porque a história toda da astronáutica, né? Ela tá muito ligada ao setor militar. Tanto que no começo, hoje a gente tem aqui o Vitor, que é um civil. Mas até então, quem ia pro espaço era tudo piloto de teste. O cara tinha que ser militar. Tinha que ser militar. Tanto que o Marcos Pontes, ele foi como civil, porque ele teve que sair, né? Mas ele foi escolhido por ser militar. Entendeu? A história dele de ser escolhido para ser o astronauta brasileiro é porque vieram aqui, falaram com a FAB, fizeram toda uma coisa dentro da FAB. Não podia ter. Aí quando ele vai ser, aí ele teve que sair do tanto que ele pediu exoneração para poder voar na Mas teve aquela nave. professora, né, que morreu naquela explosão do... Aquilo ali foi Todo mundo momento, vendo, né? Isso. Os Estados Unidos inteiro assistindo. Isso, a McAuliffe, né? É. Aquilo lá foi um momento, porque é o seguinte, Coloca a foto da explosão Coloca, da Challenger. Voo final. O voo final, tem uma série também. Ah, é? Tem uma série muito que boa, chamou o Voo Final, que é muito boa, que conta a história dela, a Krista McAuliffe. Aquilo lá foi o seguinte, o ônibus espacial, quando ele foi criado, ele tinha 3 objetivos. Primeiro, ser barato. Porque reaproveitava, né? Reaproveitava, ser barato. Voar rapidamente, ou seja, entre um voo e outro, ser rápido, entendeu? E ter e ser seguro. Eram 3 coisas. E ter bastante espaço para levar carga. E também. Aí é o seguinte, seguro ele não foi. Foi o programa que mais matou 14 astronautas, Columbia, Challenger. Cada lançamento dele era 1,5 bilhão de dólares. Então não foi barato. Nada barato. E ele demorava muito, cara. Ele voou muito pouco. Ele voou muito, porque ele ficou 30 anos, mas ele demorava muito entre um voo e outro, era muito tempo que demorava. Então erraram nas 3. Erraram em tudo. Olha lá a explosão. Essa é a explosão. Aí o Ronald Reagan, ele criou um programa chamado Espaço para Todos, que ele queria justamente desmilitarizar o espaço e colocar qualquer pessoa ali. Ganhar a opinião pública que estava um pouco contra, falar gastando muito dinheiro com isso. Exatamente. Né? E aí ele faz esse programa, aí nada melhor do que levar uma professora do ensino fundamental, colocam ela, infelizmente deu esse acidente aí que é terrível, e os Estados Unidos inteiro tava vendo, né? Pois é. Mas foi um azar também, né? Porque o ônibus espacial voou várias vezes, né?
2 acidentes. Se for olhar o percentual de acidentes, apesar de ter morrido muita gente. Foram 135 voos. E 2, só que o problema é que matou 14. Matou 14, exatamente. Esse é que é o foda. E qual foi o problema desse? Esse foi na saída, depois do lançamento, acho que vazou Esse aqui foi o seguinte, cara. O ônibus espacial, ele tinha 2 boosters do lado aqui, que é o booster de combustível sólido. Esse booster, ele era feito de várias... Laranjão? Não, o laranjão era o tanque. E os do ladinho. os acessórios. Tá. Coloca uma foto do ônibus espacial que a gente mostra. Uma foto do ônibus, mas ele na plataforma. Na plataforma. Esse booster do lado de combustível sólido, ele era feito de várias seções. Vários pedacinhos. E o que juntava... Entre um pedaço e o outro, você tinha uma borracha pra vedar aquilo ali. Sei. Beleza? Esse lançamento aqui foi em janeiro de 1986. Foi o inverno mais rigoroso na Flórida. Por exemplo... Que é um lugar quente, né? Que é um lugar quente. Toda a plantação de laranja foi perdida na Flórida. Nesse inverno aqui. Bugiada. Esse voo não era pra ter acontecido. Porque o que aconteceu? Como ficou muito frio, essa borracha que veda... O que acontece com a borracha quando você põe no congelador? Endurece. E tira. Então... Ela racha, né? Ela racha. Exatamente isso que aconteceu. Como ficou muito frio, a borracha estava congelada, e aí no momento... Mas eles não sabiam disso? Eles sabiam. Então... Isso é que é triste. Então, assista o voo final. Porque sabiam. Mostra certa negligência do Mostra negligência. Tipo, vai assim mesmo. Exatamente. Vai assim mesmo, tem que ir. Eles tinham uma pressão terrível pra ir. E o mais triste desse documentário é que entrevistam um engenheiro da época. Ixi. Dessa empresa que fazia esse booster, aquele branco ali, ó. Tá vendo os pretinhos ali? Sim. Aqueles pretinhos são as junções, onde ia essa borracha que eu tô falando. Uma delas rompeu e começou a vazar combustível. Na hora que vazou, aí acabou. Aí arrebentou tudo. Então... O que ele falou, o cara dessa empresa? Cara, o cara falou o seguinte, entrevistaram ele agora, anos depois, velhinho sabe? já? Mais ou menos, velho já. Mas, cara, ele fala o seguinte, eu falei que não era pra ir, eu sabia que ia dar esse problema. Putz. E quando eles ligaram pro cara, porque o cara não ficava aqui na Flórida não, o cara ficava lá no interior dos Estados Unidos. Quando ligaram pra ele, ele falou, eu já sei o que aconteceu, explodiu. E aí, cara, é triste pra caramba, porque você vê ele falando, cara.